Quem nunca ouviu falar ou já ouviu nesses últimos meses que o Apocalipse está próximo, que logo logo Jesus Cristo estará voltando, que tudo indica, os sinais indicam que essa geração já era. E diante disso, as pessoas, sejam elas evangélicas ou não, independente de qual religião elas frequentam, elas ficam com medo, elas estão apavoradas. Muitas pessoas com as quais eu converso estão com medo do que vai acontecer em 2025, quando o atual presidente, o presidente que foi eleito nos Estados Unidos, Donald Trump, assumir. O que ele vai fazer? Vai colocar taxas sobre os produtos brasileiros? Com isso, vai fazer com que o dólar suba? Vai fazer com que haja desemprego? E diante disso as pessoas já estão com medo. Antes de acontecer, as pessoas já estão vivendo ansiosas, com medo do dia de amanhã, com medo com algo que pode acontecer, não tem certeza. Mas o cristão, ele não tem que ter medo. O cristão, ele tem que apenas crer. Observe essa passagem na Bíblia, registrada no livro de Marcos, capítulo 5, versículo 35 ao 43. O que nosso Jesus Cristo disse ao mestre da sinagoga, uma pessoa que conhecia a palavra de Deus. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse aos dirigentes da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. Então deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhe disse: por que todos este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele. Entrou onde se encontrava a criança, tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: menina, eu ordeno a você, levanta-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressa para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Vocês percebem nessa passagem que Jesus, ele não levou qualquer um com ele para orar pela menina. Levou aquelas pessoas de fé, aquelas pessoas que acreditavam no poder daquela oração que ele fazia. E as pessoas, quando viram o milagre, elas ficaram apavoradas. Afinal de contas, aquela criança, para eles, estava morta. Mas o que Jesus disse para o mestre da sinagoga, para Jairo? Não tenha medos, apenas creia. E é isso que nós, como cristãos, devemos fazer diante dessas situações que ainda parece que vão acontecer, que não aconteceram. Não devemos ter medo, devemos apenas crer. E mesmo quando, se acontecer alguma coisa, digamos que a inflação suba, que o emprego fique difícil, que haja uma guerra, que muitas pessoas comecem a morrer, doenças, pragas, não tenha medo. E as pessoas que estão à sua volta, aquelas pessoas que não creem, na hora que virem o milagre na sua vida, que olharem para você e falarem: nossa, mas como é possível isso? Em tal crise,
nessa dificuldade tão grande, essa pessoa ela consegue dar a volta por cima, consegue se superar. Parece que nada atinge ela. Elas vão ficar apavoradas. Mas você vai entender que você é um cristão, que você depositou a sua fé não em qualquer um. Você depositou a sua fé em Jesus Cristo. E com você colocou ao seu lado, para caminhar ao seu lado, pessoas como você, pessoas que acreditavam, que não tinham medo, mas pessoas que creram no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a palavra que eu tenho para hoje e a mensagem, a frase que eu tenho para você é essa. Nos momentos difíceis, nos momentos que se aproximam, nessa crise, nessa falta de fé que as pessoas têm, nesse medo inexplicável por coisas que provavelmente ainda vão acontecer. Nem sabe se vão acontecer, nem sabe como é que vai ser quando o presidente dos Estados Unidos Donald Trump assumir em janeiro. Não sabe como é que vai ficar essas guerras que estão acontecendo. Não sabem, mas mesmo assim elas têm medo. Mas você seja diferente. Não tenha medo, apenas creia.